Santo de Deus. Esse lugar é teu, essas vidas pertencem a ti, e você tem total liberdade, Espírito Santo, para tocar, para ministrar, para curar, para libertar, Senhor, nessa noite. Cada um que entrou aqui não sairá do mesmo jeito, mas será tocado pela unção do teu Espírito, transformando, revelando a tua vontade para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque você, na pessoa do teu Espírito, se faz presente aqui. E cada um aqui, Pai, será tocado por essa unção. Eu te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor e a gratidão, Pai, por tudo aquilo que você fez em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, e por tudo aquilo que você vai fazer nessa noite e até a eternidade. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Pode sentar. Graça e paz. Que bom que você está aqui. Que bom que você tomou a melhor decisão, né? Sair do conforto da sua casa e vir para um lugar onde a palavra de Deus será ministrada. Sabe o que é que nos liberta verdadeiramente, queridos? É a palavra, é a verdade. E eu não falo apenas a letra, é a revelação daquilo que Jesus Cristo veio fazer e trazer para nós. Quando nós revelamos, temos a revelação no nosso espírito do que Jesus fez, nós nos posicionamos diferente. E é para isso que você veio aqui essa noite, para você conhecer o que foi que o seu Pai, em Cristo Jesus, já providenciou para mim e para você. E eu digo para você, fique conectado. Eu vou pedir só uma coisa para você. Se você se distrai facilmente, coloque seu celular no modo avião, tá? Não deixe, você tem controle sobre as circunstâncias. Você vê que aqui o ambiente é um pouco aberto, mas nós temos controle na nossa alma, no nosso corpo, de dizer, aquiete-se, porque esse é o momento que eu vou ouvir a palavra. Outra coisa que eu vou pedir para você, não ficar pegando o copo e trazendo para cá, tá? Você toma água e já joga o copo no lixo, para evitar barulhos, porque eu não sei você, mas um barulhinho do copo me desconcentra. E aí eu acredito que outras pessoas também. Então toma sua água e esse é o momento. Se você chegou, você quer tomar água, você precisa ir no banheiro, o bebedouro aqui, você pode fazer. Porque quando a palavra de Deus, né, quando a gente começar a ministrar a palavra, toda a sua atenção tem que ser voltada para a palavra. Queridos, uma palavra revelada de Deus transforma nossas vidas. Mas o inimigo sabe disso. Então o que ele usa? Ele usa um barulho, uma distração. Às vezes você se levanta e aí você perde aquilo que o papai já providenciou para hoje, essa noite. Mas em nome de Jesus você vai receber tudo e você vai sair daqui diferente, tocado com a unção especial e fresca do Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos ouvir o pastor, ele vai trazer um ensino. Hoje é quinta-feira, é um culto de ensino da palavra. E o Espírito Santo de Deus instruiu o nosso pastor para estar ensinando para a igreja o que é o temor do Senhor. Né? Se a gente for parar, olhar nas escrituras de Gênesis e Apocalipse, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E não é uma sabedoria humana, intelectual, é uma sabedoria divina. Então, é esse temor que a igreja, o corpo de Cristo, precisa entender e experimentar para que os milagres, a unção, lembra de Atos, quando a igreja primitiva começou? Existia um temor do Senhor. E hoje, a igreja de hoje, eu e você, precisamos conhecer e usufruir de tudo aquilo que está preparado para nós. Amém? Então venha, pastor, você é guiado pelo Espírito e nós vamos receber tudo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado. Aleluia, aleluia. Nós te louvamos.
Nós te bendizemos, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. Sim, Senhor, nós reverenciamos a Sua presença nesse lugar. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é grande, que o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. E a Sua bondade, ela nos acompanha todos os dias da nossa vida. O Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa só um minuto sequer. Por isso, Senhor, nós oramos e te pedimos, Pai, que nessa noite nós possamos contemplar a Sua grandeza, nós possamos, Pai, reconhecer o quão grande, quão maravilhoso o Senhor é. Que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas e que está disponível para operar grandes coisas em nosso meio. Que nós possamos nessa noite receber de Ti, Pai, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós temos necessidade, que só o Senhor pode nos suprir. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, que vieram com uma expectativa no seu coração no Senhor. E eu sei que o Senhor não despedirá nenhum deles de mãos vazias. Eu sei que o Senhor derramará da Sua graça, da Sua bondade sobre nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, amados. A graça e a paz. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Então, amados, nós estamos aqui nessa noite para conhecer um pouco mais do Senhor, pois essa é a vontade dEle. Amém. Ele se quer se fazer conhecido, o desejo dele é que nós venhamos a conhecer Ele, mas só um dia? Não, conhecer e prosseguir em conhecer a Ele, porque nós fazemos parte, nós somos hoje da família de Deus, e esse Deus é um Deus eterno, é um Deus infinito, é um Deus que por mais que você busque, você nunca vai encontrar o fim, você nunca vai encontrar o final das coisas no Senhor. Amém? Você se maravilha com isso? Então nós estamos aprendendo esses dias. Deus realmente falou ao meu coração que nós precisamos aprender um pouco mais sobre o temor do Senhor. Quantos aqui desejam um avivamento? Sem o temor do Senhor não haverá avivamento, amados. Sem o temor do Senhor não haverá avivamento. Nós precisamos buscar o temor de Deus para que haja um avivamento em nós. Então, a semana passada nós começamos, durante esse mês, nós vamos estar falando sobre o temor do Senhor. E eu creio para um tempo novo, um tempo de crescimento e de avanço da igreja do Senhor aqui nesse lugar. E nós entendemos, nós falamos na semana passada, por exemplo, que o temor do Senhor é o princípio da salvação. Amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E então nós precisamos buscar essas coisas, como a Eugênia já falou. Não é uma sabedoria humana, não é um conhecimento humano, mas o conhecimento e a sabedoria de Deus. Amém? Nós aprendemos também que o temor do Senhor, ele é a manifestação do Espírito de Deus. Amém? Uma das manifestações do Espírito Santo é o temor do Senhor. E nós precisamos dessa manifestação em nossos meios. Nós precisamos da manifestação do Espírito Santo. Mas a manifestação do Espírito Santo sem o temor de Deus, ele é algo muito perigoso. Amém? Ele é algo muito perigoso. Por quê? Porque Deus é perigoso? Não. Não é porque Deus é perigoso, é porque Ele é grande, Ele é poderoso. E nós precisamos do temor do Senhor mediante as manifestações do Espírito Santo. Mas algo que me maravilha também na palavra é que o temor do Senhor, ele é o deleite de Jesus. Amém? Jesus se deleita no temor do Senhor. É o que nós vimos lá em Isaías, no capítulo 11, e no versículo 2 diz que e repousará sobre ele, está falando sobre Jesus. Repousou sobre Jesus o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. E no verso 3 diz que
ele se deleitasse no temor do Senhor. Amém? Então Jesus, ele se deleita no temor. E nós que somos de Cristo, nós devemos também nos deleitar no temor do Senhor. Amém? Nós já ensinamos aqui que o temor não é medo. Amém? O temor não é ter medo, é reverência, é respeito, é consideração, é não tornar as coisas de Deus comum. Por isso você não está num culto comum hoje. Amém? Você não veio aqui apenas para cumprir uma tabela. Você não veio aqui por religiosidade. Hoje é um culto de ensino, mas nesse culto de ensino grandes coisas podem acontecer, pois o Senhor se faz presente em nosso meio. E a palavra diz que o Senhor ele é onipresente, mas existe uma forma do Senhor se fazer presente de uma forma manifesta onde Ele é desejado. Quantos aqui desejam o Senhor nessa noite? Amém? Então Ele pode se manifestar tanto para mim como para você. Glória a Deus. E uma das coisas, amados, que nós precisamos entender, para que nós venhamos a ter o temor do Senhor, nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer a sua grandeza. Nós precisamos conhecer quão grande Ele é, quão grandioso Ele é. E na palavra do Senhor está cheio de passagens, de referências bíblicas que vão falar um pouco sobre a grandeza do nosso Deus. Ele é um Deus grande, Ele é um Deus grandioso, que é imensurável. Nós não podemos mensurar o tamanho de Deus, mas nós podemos vislumbrar algumas coisas. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com você um pouco sobre um vislumbre da grandeza do Senhor. Amém? Ele é grande. Nós podemos buscar a palavra do Senhor e ver algumas coisas, a gente começar a olhar, e você vai começar a buscar e tentar entender, e você vai perceber que Deus está muito além disso. Amém? Nós gostamos de falar muito que Deus, Ele é a nossa luz, é a luz da nossa salvação, a lâmpada para os nossos caminhos, a luz para o nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés. Ele é uma luz que clareia. Mas que luz é essa? A luz do Senhor. Porque se às vezes a gente comparar apenas com essa luz, nós vamos diminuir muito a presença do Senhor. Mas eu me lembro, amados, que lá em Atos relata sobre uma gloriosa luz que teve um encontro com Paulo. Quantos aqui lembram da convenção de Paulo? E a palavra do Senhor, ela deixa bem clara, amados, tem coisas bem interessantes na Bíblia, que diz que foi em pleno meio-dia. Você crê que a luz do sol é forte? Sim ou não? Mas a palavra diz que foi ao meio-dia que Paulo teve aquele encontro com Jesus. Mas aquela luz foi tão forte, que Paulo ficou sem enxergar por 3 dias. Amados, a luz do Senhor, ela é tão forte, ela é tão grande, que nós não temos capacidade de olhar para o Senhor com os nossos olhos naturais. Amém? Se nós olharmos para a luz gloriosa do Senhor com os nossos olhos naturais, nós ficaremos cegos também, assim como Paulo ficou. Não foi Deus que cegou Paulo, foi os olhos de Paulo que não tinham a capacidade para olhar para aquela luz radiante que clareou naquele lugar. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus voltar, a luz ou a lua perderá o seu brilho e o sol escurecerá. Não é que o sol vai se apagar e a luz vai se apagar, a lua vai se apagar. É que a luz do Senhor é tão grande que é insignificante a luz do sol. Oh, aleluia! Aleluia! Você consegue olhar por um segundo para o sol? Mas a luz do Senhor é muito mais do que a própria luz do sol. Amém, amados? Então você começa a analisar, a olhar um pouco quão grande é esse Deus, quão grandioso é esse Deus. Mas um dia o Senhor vai nos dar um corpo com a capacidade, olhos com capacidade de você poder olhar face a face no Senhor e poder ver. Você consegue entender que algumas coisas você precisa da luz para poder ver? Você percebe que tem algumas coisas que elas não estão visíveis aos nossos olhos, porque essa luz não é capaz de fazer nós enxergarmos.
Se eu apagar essa luz aqui, que já é muito boa aqui para nós, você vai parar de enxergar e de ver muitas coisas que estão aqui dentro. Inclusive, nós não vamos conseguir ver um ao outro. Mas quando nós acendemos essa luz, eu já consigo olhar para você. Mas quando a luz do Senhor é acesa em nós, nós temos muito mais capacidade de enxergar as coisas. Quantos aqui já são luz? Amém? Então o Senhor já colocou em mim e em você uma capacidade de olharmos para as coisas e enxergar além do que os outros podem ver. Há um privilégio para mim e para você, que você já pode enxergar mais do que o mundo pode ver. Inclusive a palavra diz que o mundo está cego, porque o Deus desse século cegou os olhos do entendimento. Mas a palavra do Senhor diz que eu e você fomos transportados de um império de escuridão, de um império de trevas, para o reino de quê? De luz. Você se alegra com isso, irmãos? Aleluia! Então, por que Deus nos transportou para esse reino de luz? Para que agora nós possamos ver a sua grandeza, para que agora nós possamos olhar e contemplar coisas grandes já no Senhor. Ainda não veremos como deve ser, mas um dia veremos. Amém? Essa é a nossa esperança, que um dia nós vamos ver essas coisas. Então, nessa noite, amados, eu quero falar um pouco, de a grandeza do Senhor, que nós possamos vislumbrar algumas coisas em Deus. Eu sei, como eu falei aqui agora, algumas coisas ainda são limitadas aos olhos humanos, ao nosso entendimento humano. E duas formas nós encontramos na palavra do Senhor de vislumbrar a grandeza de Deus. Uma é no natural, com os nossos próprios olhos. Se a gente começar a tentar, a gente vai começar a ver a grandeza do Senhor. E a outra forma é no Espírito. Amém? Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, quero que você abra lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo número 6. Aleluia! Você está com expectativa nessa noite? Você está animado para conhecer mais do Senhor? 2 Coríntios capítulo 4, versículo número 6, diz assim: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? Porque Deus quem disse que das trevas o quê? Resplandecesse a luz. E quem resplandeceu em nossos corações é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Diga: a luz resplandeceu em nossos corações para conhecer, para ver a glória de Deus na face de Jesus. Amém? Os nossos olhos foram iluminados para ver o quê? A glória de Deus. Quantos aqui querem ver a glória do Senhor? Amém, amados? Então os nossos olhos, eles foram iluminados para que nós venhamos a ver a glória, a grandeza e poder contemplar quão grande é o nosso Deus. Eu gosto daquela canção, eu gosto daquele louvor que nós cantamos: quão grande é o nosso Deus, quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é meu Deus. Eu oro, amados, para que você deseje isso, de cada dia você poder cantar quão grande é o seu Deus. E como a canção diz, que todos verão quão grande é o nosso Deus. E amados, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: você não vai ter o temor do Senhor até que você perceba quão grande é o Senhor. Vou dizer de novo: você não vai ter o temor do Senhor até que você perceba quão grande Ele é. Amém? Sabe, amados, eu vejo na palavra do Senhor porque que Deus, Ele se ira com algumas coisas que o homem faz, O homem inventou de criar, fazer uma estátua e reduzir o tamanho, a glória de Deus a uma coisa tão pequena. Por isso Deus se ira tanto, porque não dá para reduzir Deus a uma coisa como aquela.
E os nossos olhos, eles precisam se abrir. Quando eu falo dos olhos, é os olhos espirituais. Nós falamos muito sobre alargar a visão, alargar a nossa mente. Nós precisamos expandir a nossa mente para poder compreender e enxergar a grandeza de Deus. Na nossa capacidade humana, nós vemos Deus desse tamanhozinho, nós vemos Deus tão pequenininho. Mas quando você começa a olhar para algumas coisas, você começa a perceber quão grande o Senhor é. Lá em Salmos 145, se você puder abrir, eu agradeço. Salmos 145, no versículo número 10. Salmos 145, versículo 10. Diz assim: todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. Quantos aqui são santos? Amém? E aí a palavra está dizendo que as obras, todas as tuas obras te louvarão. Todas as obras do Senhor louvarão ao Senhor. Porque em tudo que o Senhor fez, nós podemos olhar para elas e podemos louvar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E os teus santos te bendirão e falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. No Salmos 19, no versículo 1, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, e para isso, como está falando aqui, que as obras do Senhor, elas louvarão ao Senhor. Nós podemos contemplar a grandeza do Senhor nas obras das suas mãos. Esta é uma outra forma de nós vermos, de nós vislumbrarmos um pouco a grandeza do nosso Deus. Uma é pelo Espírito e a outra é pelas obras da sua mão. Quantos aqui conhecem o mar? Todo mundo conhece o mar? Alguém que nunca foi ao mar, se eu falar aqui hoje, por exemplo, se tivesse alguém que nunca tivesse ido ao mar, por mais que eu falasse quão grande ele é, ele nunca ia mensurar quão grande é o mar. Ele só vai começar a ter uma ideia de quão grande é o mar quando ele começar a ver o mar, ou ele ir até a beira de um mar e começar a olhar para aquela imensidão. Mas quantos sabe que aos olhos naturais você consegue enxergar apenas alguns quilômetros? Eu nunca atravessei o mar de um lado a outro. A percepção, a noção que eu tenho de mar é até onde os meus olhos conseguem ver. De um certo ponto em diante você só vê uma imensidão azul. O mar se mistura com o céu e você não sabe mais até onde ele vai. Mas eu tenho certeza que para quem já atravessou um mar de um lado a outro, ele já consegue ter uma dimensão maior do mar. Amém? Mas essa pessoa, ela já conhece o mar? Ainda não. Ela conhece superficialmente. Ela consegue mensurar a distância da praia onde ele partiu para o lado aonde ele chegou. Ele pode ter uma ideia daquela imensidão que é de uma margem do mar a outro, mas ele não conhece as profundezas. Nós cantamos a Ele a glória nesse instante aqui com insondáveis. E sabe, amado, uma das coisas que nós precisamos aprender na palavra do Senhor é que você não vai conhecer a grandeza de Deus tropeçando no meio da rua aí não. Você não vai andando e de repente diz: ai, como Deus é grande. Você precisa mergulhar. Você precisa ir mais fundo, você precisa estar mais perto. Lembra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do conhecimento. O princípio para você conhecer a Deus é o temor dEle. Sem isso você não vai conhecer a Ele, sem isso você não vai ter intimidade, você não vai se aproximar com Ele. E sem se aproximar é impossível de conhecer. Amém? Para conhecer o mar você precisa
se aproximar do mar, sim ou não? Só ouvir falar você não sabe. Mas quando você se aproxima, você passa a conhecer. Se você entrasse e mergulhasse nas profundezas do mar, você vai ver quantas coisas maravilhosas o mar esconde. Então nós podemos olhar para algumas coisas, e essas coisas que nós olhamos, elas podem engrandecer, louvar, glorificar o nome do Senhor. Porque quando nós olhamos para essas coisas, amados, e entendemos que isso é tão pequeno comparado à grandeza do Senhor, aí você começa a mensurar o quão grande é o Senhor. Abra lá em Isaías capítulo 40. Eu comecei a mensurar aqui algumas coisas e mencionar os tamanhos do mar, porque é uma das coisas que nós podemos olhar e contemplar a sua grandeza, mesmo sem conhecer, sem se aprofundar tanto. Mas o fato de você chegar à beira de um mar e não conseguir ver o outro lado, já te dá uma ideia de que é algo grande. Mas vamos ler o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 40 e no versículo de número 12. Isaías capítulo 40 e o versículo de número 12. Olha o que o profeta diz: quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Quem lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Glória a Deus. Você está entendendo o que nós acabamos de ler aqui, amados? Você entendeu o que nós falamos aqui nesse tanto de quão grande é o mar? É grande, sim ou não? A terra, irmãos, é grande, o planeta Terra é grande. Mas o que é que a palavra do Senhor está dizendo? Você crê que a Bíblia é a verdade? Você crê que a Bíblia não mente? Não aumenta? Você crê que a Bíblia não aumenta? Ela está escrevendo exatamente o que é. E aqui está dizendo que Deus mediu na concha da sua mão as águas. Quem aqui pode medir as águas do mar? Mas a palavra está dizendo que o Senhor, Ele mediu na concha da sua mão. Aí está falando, está mensurando só a mão do Senhor, né? Só a mão dele. Diz que ele pesou a terra. Imagina aí o tamanho dessa balança. Agora imagina o Senhor. Está começando a largar a sua mente, irmãos? Você está começando a expandir mais a sua visão sobre quem é Deus? Esse Deus do qual nós podemos nos aproximar. Esse Deus do qual nós podemos chegar a Ele e desfrutar de coisas poderosas da mão dele. Porque aqui Isaías está dizendo que ele mediu todas as águas da face da terra, foram medidas na concha da sua mão. Essa xícara de água não cabe na concha da minha mão. Agora imagina aí todas as águas. E você com certeza está imaginando só as águas do mar, né? Você sabia que aqui onde você está tem água? Porque essa xícara aqui está derramando água já aqui externamente. E ela não está furada. Porque o ambiente aqui tem água. Acima tem água. Aqui tem água. Abaixo da terra tem água. E existem as águas que estão juntas em um lugar. Mas todas essas águas, elas couberam na concha da mão do Senhor. Uau! Oh, aleluia! Aleluia! Há temor no seu coração? Há temor no seu coração agora? Esse Deus grande, Ele está aqui. Oh, aleluia! Aleluia! Outra coisa que nós vamos entender aqui, eu já falei sobre a luz, mas eu vou falar de novo. Se você for agora para um lugar
aqui fora da cidade, olhar para o céu. Se o céu não estiver nublado, você vai ver o quê? Uma imensidão de estrelas. Mas o que acontece com as estrelas de dia? Elas desaparecem? Elas continuam lá, mas ninguém vê mais. Por quê? Por conta do brilho do... Mas o brilho do sol ainda não é comparado ao brilho da luz do Senhor. Aleluia. Ainda não é comparado ao brilho da luz do Senhor. Veja, amados, que nós precisamos alargar a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso conhecimento de quem é esse Deus. Eu não sei você, irmãos, mas isso tem me gerado tanto temor no meu coração. Isso tem gerado tanto temor no meu coração ao falar desse Deus, a mencionar esse Deus. Entenda o que eu estou falando, não é medo, mas temor. Eu não sei como é que tem gente que não tem cuidado ao falar algumas coisas sobre Deus. Falta de temor. Como nós falamos, inclusive, é por isso que muitas pessoas não são salvas. Porque eles não entendem quão grande é esse Deus, quão poderoso é esse Deus. Todas as coisas estão nas mãos dele. E quando nós começamos a olhar para esse Deus grande, nós começamos a olhar e ver que as coisas aqui que nós contemplamos tão grande, elas se tornam tão pequenas diante de Deus. Você sabia que a Terra, o planeta Terra, do tamanho que ela se torna menor do que um grão de mostarda para os olhos do Senhor? Você está conseguindo agora imaginar a outra dimensão? Porque nós precisamos, amados, ir para as duas dimensões. Nós precisamos ir para a dimensão da grandeza, mas nós precisamos também ir para outra dimensão de tão quão pequeno se tornam as coisas diante do Senhor. Não dá para eu falar nessa noite, nós mencionamos aqui as estrelas. Se tem alguém que é especialista no assunto, que gosta de estudar as galáxias, né? Eu tenho um irmão lá em Juazeiro que ele disse que a maior expectativa dele, assim, depois de estar com o Senhor, quando for arrebatado, é poder ele desfrutar das galáxias, né? Ele disse que vai começar a perceber as dimensões das galáxias. Irmãos, as galáxias é uma coisa insondável que o homem hoje, até hoje, ele precisa. Ele busca e nunca encontra o final dessas coisas. Deus é maior do que tudo isso. É apenas minúsculo diante dos olhos do Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Nada é tão grande. Nada é tão grande. Essa é a frase da noite. Nada é tão grande até que você o conheça, até que você se aproxime, até que você veja. Mas Deus, Ele é grande e Ele quer se fazer conhecido. E você só vai perceber a grandeza dEle quando você se aproximar. Sabe, irmãos, por isso que às vezes eu vejo o quão distante nós estamos dessa grandeza do Senhor. É que às vezes, por exemplo, eu digo, Deus é poderoso para te curar, e a pessoa ainda fica duvidando. Porque é o que é uma cura diante do poder glorioso do Senhor? O que é uma cura diante do poder glorioso do Senhor, irmãos? Mas isso que eu estou falando, nada será tão grande, nada é tão grande até que você se aproxime e veja. Lembra que eu falei aqui, por exemplo, sabe um dos animais que eu desejo ver de perto? Uma baleia. Só vejo de filme, só vejo nos vídeos. Mas a ideia que nós temos de um peixe, né? Eu não sei você, mas os maiores peixes que eu já vi não passou de meio metro. Mas de repente você vê um grande peixe daquele. A baleia, ela não é tão grande para mim até que eu me aproxime dela e veja o tamanho dela. Eu lembro de uma história de um pai que estava falando com o filho e andando, caminhando com o filho, e passou um avião, e ele falando com o filho, disse, olha filho, para aquele avião, ele é grande. Ele disse, não pai, é pequenininho. Ele disse, não filho, ele é grande. Ele disse, não pai, ele é bem pequenininho. Mas até que um dia o pai levou aquele filho a um aeroporto. E quando ele chegou no aeroporto,
aquele avião, havia um avião do mesmo que ele viu lá no ar, ele estava lá pousado, parado. E o pai disse: filho, aquele avião que eu te mostrei naquele dia, onde ele está? Ele disse: nossa, pai, ele é muito grande, ele é enorme, como ele é grande. Por quê? Porque agora ele estava perto, ele agora podia contemplar, ele podia ver com os olhos deles e falar com toda a convicção quão grande era aquele avião. Eu declaro em nome de Jesus que você possa se aproximar desse Deus, que você possa ver, contemplar quão grande é o Senhor na sua vida, irmãos. Porque enquanto eu estiver dizendo que Ele é grande, tentar mostrar para você que Ele é grande, mas se você não ver com os seus olhos, você vai dizer: Deus é pequenininho, mas Ele não é. Mas o temor do Senhor vai fazer você compreender o tamanho do Senhor. O temor do Senhor vai fazer você conhecer, buscar sabedoria, porque tem coisas que na nossa compreensão não vai, irmãos, não vai chegar entendimento para isso. Amém? Eu me lembro que quando eu morava na roça, eu nasci e me criei no interior. E sabe, amados, hoje eu me maravilho pela palavra do Senhor, porque eu achava que aquilo era uma besteira para mim. Eu contemplava. Eu contemplo a grandeza do Senhor. Eu comecei a ver a Deus, a conhecer um Deus tão grande, contemplando o universo. Eu me lembro, eu estava falando aqui das estrelas, e uma das coisas que eu costumava ficar naquela calçada, na época não tinha energia elétrica lá, e isso nos dava uma oportunidade de contemplar os céus à noite. A gente não contempla o céu muito de dia, sim ou não? Porque de dia a forte luz, pegue isso pelo Espírito, a forte luz não permite que a gente olhe muito para o sol. Mas de noite a gente contemplava as estrelas, e eu ficava contemplando aquilo e dizia: rapaz, se alguém criou isso, quão grande é o Criador de tudo isso? Mas graças a Deus que um homem me ensinou que tudo aquilo tinha sido criado por Deus. Ele não sabia como, ele não sabia explicar, e muitas vezes ele se via aperreado. Quantos aqui têm filhos? E muitas vezes os filhos fazem umas perguntas difíceis de responder, sim ou não? E algumas vezes eu perguntava a ele: Senhor, pai, perguntava meu avô, como foi isso? Ele disse: meu filho, não sei, só sei que está aí, e foi Deus que criou. Mas amados, eu desejava em meu coração conhecer o Criador de todas as coisas. Eu me lembro que um dia Deus usou um homem para falar algumas coisas para mim, e naquele momento eu não entendi, mas depois eu vim entender, porque ele disse assim: coisas tão desejadas há anos na sua vida, Deus agora vai proporcionar você conhecer. Isso era quando eu estava fazendo o rema, e eu comecei a lembrar que eu desejava conhecer o Senhor desde lá. Sabe, eu não sei você, mas eu começo a olhar para esses montes ao nosso redor. Quem aqui já brincou de fazer algumas coisas com terra? Eu fui do tempo, não sou assim tão velho, mas eu já brinquei construindo, fazendo algumas coisas com a própria terra no chão. Eu olho para essas montanhas, para essas serras, e eu dizendo ali, como se fosse eu brincando e Deus brincando com essas coisas, construiu tudo isso. E você começa a mensurar. A palavra do Senhor vai dizer, eu não vou chegar lá hoje, em Romanos, que é indesculpável o homem não reconhecer a Deus. Diga indesculpável. Porque as coisas do Senhor que Ele criou glorificarão o nome dEle, mostrarão quão grande é esse Deus. Amém? Você está recebendo algo nessa noite? Tudo isso, amados, é com um propósito, para que nós venhamos a temer a Deus. Eu acredito que nesses últimos dias aí nós vamos falar um pouco mais sobre o temor do Senhor. E esse assunto é um assunto tão interessante, e eu vou confessar algo. Eu desejei no meu coração, eu sozinho, falar disso nesse mês.
Eu sei que alguns podem receber e podem continuar estudando também, quem não está na escala para ministrar. Mas por quê? Eu desejei, eu quero extrair o máximo de conhecer sobre o temor do Senhor. E hoje nós estamos falando apenas sobre algumas coisas, sobre a grandeza de Deus. Não dá para falar de tudo, mas eu estou aqui trazendo, alargando um pouco a visão, a sua mente, os seus olhos, para que você possa entender quão grande o Senhor é. Amém? Mas nós precisamos também prestar atenção sobre a outra extremidade, como eu falei. Um Deus que é tão grande que não podemos mensurar, mas um Deus também que criou coisas tão pequenas, tão minúsculas, mas tão importantes, e de todas elas o Senhor cuida. Amém? Abra lá em Salmos 147, versículo 4. Salmo 147, no versículo número 4. Nós estamos num culto de ensino, amém, irmãos? O conhecimento, ele vai nos libertando. O conhecimento, ele vai forjando algo dentro de nós. Inclusive, uma das coisas que nós vamos aprender nesses dias aqui, que para estabelecer o temor do Senhor, uma das primeiras coisas que o Senhor faz é colocar ordem nas coisas. Amém? A Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. Mas a primeira coisa que Deus fez foi estabelecer uma ordem para depois vir o preenchimento. Deus não ia deixar aquela coisa vazia, nem também bagunçada. Eu creio que nessa noite, para que o Senhor estabeleça o temor dele nas nossas vidas, Ele vai começar a estabelecer alguns alinhamentos. Ele vai começar a botar as coisas em ordem. É tempo de botarmos as coisas em ordem nas nossas vidas. O temor do Senhor vai fazer isso por nós. Porque tem coisas na nossa vida, irmãos, se nós entendermos o temor do Senhor, nós vamos deixá-las mais ajustadas. Aleluia, eu recebi, viu, irmão? Está ligado com o temor do Senhor sobre os ajustes. Nós precisamos ajustar algumas coisas diante do Senhor. A primeira coisa que Ele faz é botar as coisas em ordem. A terra estava sem forma, estava vazia, mas a primeira coisa que Deus disse foi: haja luz. E houve luz. E ela está falando do entendimento do Senhor, o conhecimento do Senhor. Amém? Aleluia. Deu um grito aqui agora, né? Salmos 147, versículo 4. Olha o que é que ele diz aqui. E eu me lembro disso aqui quando eu contemplava as estrelas e tentava contar, mesmo com medo. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Fizeram medo a você que contar estrelas ia nascer verrugas? Eu fui liberto disso também, amém, irmãos? Minha avó dizia: não conte as estrelas, porque vai nascer verruga. Isso é uma mentira. Você pode contar as estrelas. Nisso vai começar a perceber, você vai começar a olhar e dizer: não é possível contar, mas tem alguém que conta todas elas. Sabe, Deus mandou Abraão, diz: Abraão, olha para as estrelas, pode contar? Posso não, Senhor? Deus dizendo: eu posso contar todas elas. E o que é que eu não posso fazer por você? Creia nas minhas promessas, porque todas elas são contáveis para o Senhor. Elas são incontáveis para nós, mas para o Senhor é contável. E contar a estrela não vai nascer verruga, porque foi o próprio Deus que quer que você conte e contemple a grandeza dele. Amém? Diz assim, ó: conta o número das estrelas, chama-as todas pelo seu. Você sabia que as estrelas têm nome? Você conhece algumas? Eu conheço algumas, né? Cruzeiro do Sul, Três Marias, Estrela do Cambueiro dos Umbus, não sei mais o que, Caminho de Santiago, tem um bocado de nomes aí, mas todas elas têm nome e o Senhor conhece todas elas pelo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Todas elas são criação das suas mãos. Quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Senhor. Mas, amados, vejam, e aí no verso 5 ele diz assim: grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é
infinito. Grande é o nosso Senhor, grande é o nosso Senhor, e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Você se maravilha com isso, irmãos? Toda a eternidade não vai ser suficiente para falar sobre a grandeza do Senhor. Eu quisera contar os teus feitos, falar das tuas grandezas, mas são incontáveis. São incontáveis. Veja, a gente não consegue contar nem as estrelas. Aleluia. Todas as coisas. Mas lembra que eu falei que esse Deus grandioso também, Ele é um Deus que cuida das coisas menores, minúsculas. Toda a criação, irmãos. E eu queria falar um pouquinho agora, inclusive sobre a complexidade da humanidade, do ser humano. Falar da complexidade de você, que Deus cuida de cada detalhe de nós. Amém? Toda forma de vida, toda forma de vida, ela é baseada em quê? Em células. O nosso corpo, ele é todo baseado em células. Hoje a ciência tenta mensurar também, eles têm uma base mais ou menos, e a ciência diz que o nosso corpo é baseado em 100 trilhões de células. 100 trilhões de células. Você consegue imaginar já um pouco isso? É apenas um 1, mais 14 zeros aí sendo dividido por alguns pontos. 100 trilhões de células. Agora, cada célula possui milhões de moléculas. Consegue imaginar? Consegue pensar? Essas moléculas também são formadas por átomos. Se a gente for aqui mensurar, vai buscar muito mais coisas. Essa é a formação minha e sua, o nosso corpo. Agora, assim como a grandeza, Deus é um Deus que cuida dos mínimos. Toda célula de nosso corpo, o Senhor nosso Deus conhece. O Senhor nosso Deus conhece. Sabe, irmãos, isso aqui vai gerar em você temor hoje. Para quando inclusive orarmos para uma oração de cura, você saber que Deus cuida não só da sua, mas de todas as células em toda a humanidade na terra. Nenhuma delas está despercebida diante do Senhor. Nenhuma delas está despercebida diante do Senhor. Quando eu digo em nome de Jesus, seja sarado e curado, Deus pode ir lá com o seu dedo grande, mas conseguir tocar na menor que seja a molécula do seu corpo para restaurar ela. Nenhuma célula que não foi o Senhor que criou, uma célula que se mutuou dentro do seu corpo, o Senhor pode fazer ela sair do seu corpo. Ele pode eliminar do seu corpo. Por isso eu já declaro em nome de Jesus, se há alguma célula cancerígena, se há alguma célula que não foi o Senhor que criou, no meu e no seu corpo, eu declaro saindo agora em nome de Jesus. O Senhor tocando, o Senhor curando, porque o Senhor cura, o Senhor cura, o Senhor cura aqueles que temem ao Senhor. Obrigado, Pai, nós te damos graças. Obrigado, Pai, porque nós tememos a Ti, Senhor. Nós reconhecemos a Sua grandeza, nós reconhecemos o Seu poder, porque todas as coisas o Senhor criou. Todas as coisas o Senhor criou. A partir de hoje, irmãos, quando você estiver tomando banho, quando você estiver se vestindo na sua casa, toque o seu corpo e diga: do meu corpo o Senhor cuida. O Senhor cuida de cada célula do meu corpo, cada molécula, cada átomo do meu corpo. O Senhor não esqueceu, o Senhor não fechou os olhos para eles. Em nome de Jesus, seja curados, curados em nome de Jesus. Oh, aleluia. Sabe, amados, eu não sou especialista nesse assunto, mas apenas essas 3 dimensões aqui de células, moléculas, átomos, prótons, elétrons, circuncidando dentro do nosso corpo, o Senhor está cuidando de cada um deles.
Sabe, amados, nós precisamos contemplar a grandeza do Senhor nessas coisas. Eu estava conversando essa semana com alguém, ela é biomédica, é uma cliente minha lá em Juazeiro, e nós estávamos conversando e acabamos envolvendo na conversa, que ela nem me respondeu a pergunta que eu fiz a ela, que eu perguntei a ela quantas vezes precisava ampliar para que o microscópio pudesse enxergar o espermatozoide. Estou falando de algo que eu e você fomos gerados. Amém? Nós éramos invisíveis aos olhos humanos, mas não éramos invisíveis aos olhos de Deus. Eu e você, comparados ao tamanho que nós éramos, hoje nós somos muito grandes. Para mães, elas tentam entender o que está acontecendo dentro do ventre dela, mas de repente, do nada, um ser começou a ser gerado dentro de você, e de repente esse ser sai para fora, e esse ser se torna alguém aqui, está aqui, eu e você. Na nossa capacidade humana, por isso diz que o conhecimento humano é loucura e é demoníaco. Nós não conseguimos entender isso, a compreensão humana, só olhando para o nosso Deus que é grande, é que Ele vai trazer entendimento dessas coisas, irmãos. Eu não sei você, mas eu fico olhando para os meus filhos e volta e meia eu fico dizendo, meu Deus, eu vi, irmãos, ele se desenvolvendo dentro da barriga da minha esposa. Eu lembro que teve um tempo que eu ficava até com medo dela andando com aquela barrigão, de alguma coisa triscar ali e de repente aquela barriga explodir. É algo muito divino. É algo muito divino, irmãos. E às vezes eu fico olhando, o temor do Senhor está tão distante, que as pessoas começaram a tratar aquilo que é uma divindade de qualquer jeito. Eu repreendo de todo espírito de aprovação de aborto. Eu repreendo todo espírito de aprovação de aborto, porque é um ser divino sendo criado, é a própria vida de Deus que se manifestou ali, é o próprio poder de Deus que manifestou naquilo. E eu perguntei para aquela biomédica e ela não... A gente acabou entrando em outro assunto, mas eu vou até pesquisar isso, porque me ajuda, sabe, a entender, a contemplar a grandeza do Senhor. Porque naturalmente falando, você não consegue ver aquilo que os nossos olhos hoje contemplam. Você consegue imaginar o tanto de coisas que estão ocultas ainda no Senhor que você ainda não viu? Amém? Oh, aleluia. Ele mede todas as coisas e mantém todas essas coisas juntas. Lembra que eu falei dos grandes? O Senhor tem medidas para os grandes e para os pequenos. E Ele mantém todas essas coisas juntas. É por isso que eu e você não desaparecemos. É por isso que eu e você não desaparecemos, porque todas as coisas o Senhor sustenta. A palavra vai dizer, você talvez nunca olhou para essa palavra, mas está lá em Hebreus, que o Senhor, Ele sustenta todas as coisas. Diga, todas as coisas estão sustentadas pela palavra do Senhor. Todas as coisas, irmãos, todas as coisas. Eu lembro que a Natália gosta de falar isso, que ela disse que a primeira vez que chegou em casa, que descobriu que o homem tinha ido na lua, foi falar para a mãe dela, e a mãe dela disse, poxa, mentira, que ninguém nunca foi lá. Sabe, irmãos, para mim foi difícil aceitar que a terra estava solta no ar. Para mim foi difícil aceitar que a terra gira. Para mim foi difícil aceitar que em alguns momentos nós estamos de cabeça para baixo. Mas o Senhor sustenta eu e você, pela sua palavra, pela sua palavra. Todas as coisas estão sustentadas pela palavra do Senhor.
Tem umas coisas que eu começo a viajar, começo a estudar. Eu fui estudar outro dia sobre a velocidade que a Terra gira. Para a gente consegue mensurar a velocidade que a Terra gira pela sombra do Sol, né? Não, a Terra gira numa velocidade estonteante. Você não consegue medir a velocidade para que ela dê um giro de 360 graus. E para que você que está aqui agora, para que eu e você, agora são 9 horas e 20 minutos, para que daqui a algumas horas o Sol volte a aparecer para mim e para você. A Terra está girando numa velocidade enorme, para que você e eu não se assuste às 6 horas da manhã do Sol não aparecer. Se ela atrasar uma fração de segundos, você vai ter um susto muito grande, porque vai dar 6, 7, 8 horas, talvez alguns dias, e o Sol não aparecia para mim e para você. Frações de segundo que ela parasse de girar, o Sol deixaria de aparecer para mim e para você. Tudo isso está controlado pelo nosso Deus. Aleluia. Abra lá em Salmos capítulo 8, versículo número 3, para a gente encerrar essa mensagem nessa noite. Salmos capítulo 8 e o versículo número 3. Estamos falando do temor do Senhor. Estamos falando da grandeza do Senhor, um vislumbre da grandeza do nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus, quão grande é o Senhor. Mas sabe, amados, todas as vezes que eu olho para a palavra, eu me maravilho com esse Deus. Um Deus que nos criou para um relacionamento. Um Deus que nos criou para termos acesso a Ele, para que nós pudéssemos contemplar. Você é o ser que foi criado para contemplar tudo aquilo que Ele é. Ele é grande, tão grande, tão grande, tão grande, mas Ele quer que você passe a eternidade desfrutando dessa grandeza. Salmos capítulo 8, versículo número 3. E aqui, irmãos, eu acredito que esse sentimento vai começar a ser gerado no seu coração, porque era isso que o salmista fazia. O salmista contemplava as grandezas do Senhor, ele contemplava, a criação das suas obras. E aí, no verso 3, ele diz assim: quando vejo os céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Amém? Quantos entenderam aqui? O salmista estava dizendo assim, irmãos, veja que eu falei de duas extremidades hoje. Uma vez que nós entendemos tão grande que é esse Deus, o salmista olhou e disse: quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, o que é o homem mortal para que deles te lembres? Ou seja, o que é nós? Porque ele estava olhando no natural, ele estava olhando para o nosso tamanho físico. Lembra que eu falei que a terra, perante a grandeza do Senhor, é como um grãozinho de mostarda? Agora imagine você dentro da terra. Lembra que eu estava falando do nosso corpo? Das células, moléculas, átomos. Imagina agora a terra desse tamanhiquinho. Agora eu e você andando aqui na terra. Mas o Senhor não se esqueceu de mim e de você. Ele diz: o que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que visites. E o Senhor fez questão de nos visitar. De nos visitar. E eu me maravilho, nós vamos ver esses dias falando sobre o temor do Senhor. Deus desejou vir habitar. Essa é mais uma coisa que vai ser um pouco difícil para você entender, mas na sabedoria e no conhecimento de Deus, uma hora você vai começar a entender que um Deus tão grande decidiu vir habitar dentro de mim, dentro de você. Um Deus tão grande decidiu vir habitar dentro de mim e dentro de você. Vamos fazer aqui uma pequena comparação. Esse prédio é grande. Imagine eu tentando colocar esse prédio dentro dessa caneca. Mas Deus, Ele veio habitar. Você crê que Deus habita dentro de você? Oh, aleluia.
Na capacidade humana isso é impossível. Mas deixa eu confessar para você só uma revelação que o Espírito Santo trouxe para mim. Eu perguntando ao Senhor, por que o Senhor tão grande decidiu vir habitar dentro de mim, tão pequeno? Você conhece pessoas que diz: há um vazio dentro de mim, nada me preenche. E de fato, nada te preenche, porque só o Deus que é grande, Ele preenche todo o espaço, todo o vazio que há dentro de mim, dentro de você. E o Senhor disse: eu sou grande e eu vim habitar dentro de você para que você não tenha falta de nada, para que eu seja sempre o suficiente para você. A partir de hoje, irmãos, não diga mais: tenho falta de algo, porque se você tem Deus tão grande habitando dentro de mim, dentro de você, nada mais nos falta. Nada mais nos falta. Eu sei, irmãos, que nós somos um espírito, que nós temos uma alma e temos uma carne, habitamos num corpo. E muitas vezes algumas coisas, elas parecem estar vazias, mas o Senhor, Ele preenche todas essas coisas. Ainda nesse mundo nós sofremos isso, mas eu creio pela palavra, por exemplo, que um dia nós seremos livres disso. Nós estávamos falando essa semana, falando sobre dormir, e eu disse: irmãos, falando com minha esposa, eu digo: quando nós chegar lá, a gente vai dormir se quiser, mas não vai haver uma necessidade, porque essa é uma necessidade do nosso corpo. Se você quiser dormir, você dorme, senão você fica acordado o tempo todo. Pastor, como assim? A palavra diz que Deus não quê? Não dorme. Ele não precisa dormir. Nós também um dia não precisaremos dormir. Vamos dormir se quiser, porque o descanso é eterno. Diga: o descanso é eterno. Hoje nós dormimos porque o nosso corpo se cansa, irmãos, mas um dia seremos livres disso. Oh, glória a Deus, aleluia. O nosso Deus é grande, Ele é grandioso, Ele vai nos livrar de tudo isso. Um dia você vai comer se quiser, mas a sua barriga não vai ficar roncando, pedindo comida, porque Deus supre todas as coisas em nós. Oh, aleluia, aleluia. Você acha que Jesus conseguiu jejuar 40 dias, por quê? Comunhão, o Senhor preencheu Ele. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então que você possa gerar isso no seu coração. Comece a olhar para a palavra do Senhor, se deliciar na palavra, no que está escrito, e comece a contemplar a grandeza do nosso Deus. Comece a contemplar quão grande Ele é na sua vida, irmãos. E a partir de hoje em diante você vai passar a não ter mais falta de nada, porque o nosso Deus é grande e Ele supre todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Eu me maravilho com isso, irmãos. O que é o homem para que dele se lembre? E Ele diz na sua palavra que Ele não esqueceu nenhum dos seus. Nenhum dos seus. Oh, esse Deus é maravilhoso. Sabe, irmãos, diante dessas coisas, como diz o apóstolo Paulo, que diremos, pois? Que diremos coisas diante de tantas coisas maravilhosas? Se Deus é por nós, quem é doido? Quem é doido de se levantar contra nós? Quem é o doido que vai tentar contra nós? Porque o nosso Deus é glorioso, o nosso Deus é poderoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você foi edificado nessa noite? Você queria um pouquinho mais? Na próxima quinta terá mais. Nós daremos continuidade a esse assunto. E amados, eu estou crendo para o avivamento do Senhor, mas sem o temor dEle, o avivamento não acontecerá. Porque o avivamento vai começar dentro de mim, dentro de você. Você sabendo que o Deus do qual você é filho, Ele é poderoso para fazer grandes coisas. Sabe, irmãos, nós olhamos, Eugênia mencionou aqui sobre a igreja primitiva, sobre a igreja que está lá em Atos, e eu falo sempre, eu tenho
questionado mesmo ao Senhor. Eu tenho falado: Senhor, o que está acontecendo com a sua igreja? O que está acontecendo com essa igreja hoje? Que as coisas não estão mais acontecendo como acontecia. Por que nós não estamos vendo as coisas acontecer como acontecia lá em Atos, no início da igreja? O Senhor diz que as coisas do Senhor, o final é melhor do que o começo. E a igreja começou de uma forma poderosa. Sabe, irmãos, eu tenho desejado no meu coração que um dia, por onde eu passar, a minha sombra possa curar pessoas. Não porque eu sou, mas porque o que é habita em mim, e o temor dele em mim poder fazer isso, irmãos. Oh, aleluia! A igreja do Senhor precisa voltar para o temor do Senhor. Precisa voltar para o temor do Senhor. Nós precisamos vir à igreja, ao templo do Senhor, com reverência, com um temor no coração, temor santo. A palavra do Senhor vai dizer lá em Filipenses 2,12, que desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor ao nosso Deus, não considerando Deus como qualquer coisa, mas como algo poderoso, como Ele é. Sabe, irmãos, nós devemos carregar a presença do Senhor, tendo essa consciência todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E sabe, irmãos, eu falei aqui na semana passada, e eu vou dizer hoje de novo, porque a palavra vai dizer que aqueles que temem ao Senhor, atraem o olhar de Deus para você. Você que teme o Senhor, você atrai o olhar de Deus para você. É o que o salmista diz. Você pode dizer assim: quem sou eu para que de mim se lembres? E aí o Espírito Santo vai revelar para você. O que faz Deus lembrar de você é o temor a Ele. É o temor a Ele. Amém? Glória a Deus. Então, amados, essa era uma palavra que eu tinha para essa noite. Não dá para falar todas essas coisas em um dia só, mas a minha oração é que possa ter gerado no seu coração entendimento, conhecimento. O apóstolo Tiago vai dizer na sua palavra que aqueles que não têm sabedoria, peça a Deus, e Ele dá. E Ele dá deliberadamente. Às vezes as coisas é difícil de entender. Você diz: Senhor, como assim? Como pode isso? Inclusive diante das promessas que o Senhor tem para a sua vida. Não questione, não duvide de Deus. Busque o entendimento. Senhor, me faz entender. Porque para mim foi isso que chegou no coração de Maria. Quando ele disse para o anjo: como pode se dar essas coisas? Mas o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo do Senhor, e você conceberá. E ela diz: cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Que você hoje, pelo temor do Senhor, não duvide no seu coração, mas que você abra a sua boca e diga assim: cumpra-se em mim, Senhor, conforme a sua palavra. Oh, aleluia, aleluia. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu Espírito. Obrigado, Pai, pelo seu temor. Obrigado, Pai, por uma igreja avivada, por uma igreja cada dia mais reverenciando quem o Senhor é. Oh, Pai, eu oro por essa igreja aqui, Senhor do Bonfim. Oh, Pai, que comece por nós o avivamento dos últimos dias, que nós sejamos a geração que vamos trazer a vinda do Senhor, que nós sejamos a geração que com adoração, com reverência e temor, nós venhamos a trazer o Senhor à terra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, eu te dou graças em nome de Jesus. Amém.